Eu acho que a viagem, como eu falei, eu acho que é um dos momentos mais bacanas para você criar vínculo. Sim. Isso tem muito estudo mostrando o quanto para o cérebro da criança, para a arquitetura neurológica da criança, isso é importante. As experiências que você vai viver vão ficar como memória. Sim. Como que é ser pai e pediatra? Como pediatra, eu acho que eu melhorei muito depois de ser pai. Acho que isso, quando você vira pai, você percebe que quem é a verdadeira luz, quem tá te iluminando é o sol. E o sol são os nossos filhos. Paternidade FC. Fala, minha galera, sejam muito bem-vindos ao Paternidade FC. Já se inscreve, já deixa um like FC no Futebol vídeo. Clube? Pode ser o que você quiser. Filhos e cultura? Filhos e criação? Filhos e contas a pagar. Filhos e Putz, contas aí a vem pagar? muito. Pode ser o que você quiser, cara. Eu sou o Lucas Reis, o pai do Francisco, e ao meu lado está o meu camisa 10. Não, nem tanto. Um 14, a la Cruyff, vai, Tá pode bom, ser? mas aí eu acho que ele vai ter ficado no camisa 10. Enfim, eu sou o Lucas Reis, pai do Francisco, do meu lado está o meu camisa 14. Muito prazer, Diego. Eu sou pai do Pedro, 8 anos de idade. Maria Tereza, recém-completado 4 anos de idade. E eu quero fazer uma pergunta rápida pra você. O que significa viajar pra você hoje? Respondeu? Agora, eu quero falar com você que é pai. O que significa viajar agora com filhos? Tem pais que acham que a hora de viajar não é o descanso. Não vou pra descansar. Pra ter lazer, pra ter lazer com certeza, mas descansar na viagem, você tá doido. Eu trabalho de segunda a sexta, fico longe, chego, dou conta dos meus filhos. Na hora de viajar eu fico 24 horas e mais. Tem a questão de sair da rotina, tem a questão de sair do horário do almoço, comer outras coisas. Como lidar com essa transformação que era uma simples viagem antes de você ter filhos? Agora que você tem filhos, meu amigo, bem-vindo ao mundo novo de viajar. Aquela mochila que você saía e ia viajar, não. Virar 40 bolsas, porque é um preparo, uma mudança a viagem. Será que eu tô exagerando? Vamos descobrir agora, porque convidamos aqui uma pessoa especialista nesses outros assuntos, o Dr. Paulo Teles, que tem, inclusive, outras experiências com viagens. A gente conversou aqui... Eu sou um viajador. Nos bastidores. Pediatra e pai. Exatamente. Gostei que você já começou assim, que eu tenho reclamado muito quando eu vou entrevistar, que todo mundo fala, o Dr. Paulo é pediatra, neonatologista. Sabe o que é o neonatologista? Você falou que você é o 14, eu sou o 01. Sou o 01, não o 0, eu sou o 01 pelo Rogério, tá? Sou coisa boa, 01 do lado positivo. O neonatologista é quem recebe o bebê na sala de parto. Então eu brinco com os meus amigos, eles falam, você é tipo o goleiro, por isso que eu sou o 01, Rogério Sinês. Então o neonatologista é o pediatra que tá na sala de parto. Mas esse tema viagem, pra mim, é maravilhoso. Eu, desde cedinho, viajo com os meus filhos. Eu tenho o Léo de 14 anos e a Nina de 11. E a gente já foi para viagens bem diferentes. A gente vai falar mais sobre isso aqui. Tem muita coisa legal para falar. Obrigado pela presença. A gente tá bem feliz. Acho que vai ser bem legal. Foi super feliz com o convite aí de vocês. Vamos se divertir aqui. Doutor, vamos começar. A gente sempre começa esse programa com algumas questões que são fundamentais pro andamento do programa. Perfeito. Porque aqui a gente Eu acho que a primeira eu já descobri. Aqui a gente define um rumo. Eu também acho que sim. A gente define um rumo de como essa Vocês conversa vai descobriram avançar. por uma dica ou porque eu tô triste? Por uma dica. Que o momento Os dois. Acho que os dois. A primeira pergunta é que time você torce, eu acho que ficou claro, né? Sou tricolor, paulista, de coração. Tá difícil, mas vamos seguir, né? Poderia ser pior, você poderia ser santista. Ou corintiano. Doutor, quem venceria... Essa é a pergunta, ela é importante. Eu acho que é a mais importante do episódio. Acho que sim. Então bora. Quem venceria uma corrida franca e sem regras? O Sonic ou o Relâmpago McQueen? Puxa vida, eu vou de Relâmpago McQueen, né? É tchau e vamos embora. Então vamos que vamos. Quem ficou pediatra sabe todos os filmes, a gente tem que saber todos. Tem que ser. Gênio. Acabou os anéis do Sonic e o Cachau vai embora. Eu também acho, o Diego acho que é o Sonic. Eu achava que era o Sonic também. Se você tivesse que escolher uma única cidade do mundo pra viajar em todas as suas férias com a sua família, qual seria? Tem que ser pode ser uma que eu nunca fui, talvez. Pode ser, mas só vai pra essa e Nunca mais vai pra outra. Você pode ir mais 500 vezes, mas é só pra essa. Rapaz do céu, tem que escolher bem, né? Tem que escolher Mas bem. olha, eu sou muito feliz com o meu país. Eu sou uma pessoa que acho que o Brasil é um lugar maravilhoso e eu sou paulista de coração. Então vai ser meio piegas, mas eu ficaria em São Paulo mesmo, sabe? Eu gosto tem tudo, muito, né? tem exatamente isso. Acho que tem tanto lugar bonito, mas para você ficar a vida inteira, eu acho que eu ficaria por aqui. Eu quero viajar para muitos lugares, mas para ir só para um lugar eu fico por aqui. É bola de segurança, né? Exato. Não é tiro do escuro, né? Já sei os problemas, já sei as qualidades. É uma boa opção. Doutor, vamos lá então.
O tema desse bate-papo, a gente vai falar muito sobre viagens, sobre a importância de se viajar com família, os impactos, os perrengues. Vamos começar falando a importância desse momento. Então, você já falou que já viajou várias vezes. O que isso é importante para o vínculo, para a relação, o papel do pai e da mãe nesse momento de levar a criança para um lugar novo? Eu acho que a viagem, como eu falei, eu acho que é um dos momentos mais bacanas para você criar vínculo. Então, eu acho que o ponto número 1 da viagem, acho que é esse, é o vínculo. Acho que descoberta e novidade é uma coisa muito interessante. Acho que eu vou tentar pontuar 3 coisas. E o desenvolvimento afetivo. Então, acho que... Por que é interessante? Porque os pais, a gente fica numa rotina tão corrida do dia a dia, e que eu acho que a viagem é um desligar um pouco da tomada daquele seu papel de vai tomar banho, vai comer, escova os dentes. E aí você sai um pouco desse papel, né? E entra num modo diferente. Isso cria um contato muito direto. Então, acho que para a criança ter esse contato com o pai, que não é só esse pai que está lá no dia a dia da cobrança, acho que isso é super legal. Então, e aí você está nesse processo de acordar e dormir 24 horas por dia direto, cria um vínculo afetivo, emocional muito bacana. Acho que esse é outro ponto importante. E as novidades. Então, eu falei para vocês que eu gosto muito de viajar, já fui para lugares muito diferentes. Acho que quando você conhece comidas diferentes, Sim. sons diferentes, ou seja, as pessoas falando línguas diferentes, sabores diferentes, né? Então, acho que cultura diferente, tudo isso é muito bacana na viagem. Então, eu acho que, do ponto de vista de desenvolvimento neurológico da criança, é muito, muito importante. E aí a gente está falando de viagem, puxa, eu gosto de viajar para lugares distantes, etc., mas é a ida para a praia aqui, é descer a serra e ir para a praia, é ir para o interior, para uma fazendinha, é o contato com a natureza, é essa convivência. Você fala, puxa... Você perguntar para uma criança, talvez ela não lembre onde ela foi, mas ela vai lembrar com quem ela estava, o que teve de diferente. Então, na minha infância, eu não tive a oportunidade de viajar tanto quanto eu tenho atualmente. Eu brinco isso muito com meus filhos. Falo, eu viajei na minha vida, o meu lugar legal era Araçoiaba da Serra, na casa da minha avó. Nossa, eu também. Tá vendo? Ah, é possível. Fui muito para Araçoiaba da Serra. Minha madrinha Deixa eu morava em combinar, Araçoiaba, né? do lado de Sorocaba. Isso, a minha Nossa, família da foi minha mãe é muito. de Sorocaba. Fala aí de Araçoiaba, vou embora. Tô brincando. Nossa, fui muito, muito, muito. E eu me lembro da primeira vez que eu comi manga na minha vida pegando no pé. Então eu me enfiando no... A lembrança que eu tenho de Araçoiaba é a única vez na vida que eu vi um pé de carambola que tinha na casa da minha tia, da minha madrinha. Era em Araçoiaba da Serra. E eu fui pular um negócio que a gente botava palha pra pular de corda com os meus primos, eu me caí no buraco e era um formigueiro. Então, eu me lembro da minha avó. Bacana. Mas é ruim. Eu falo, história ruim de viver é boa de contar. Tô contando aqui no podcast. Tô inteiro. 40 anos depois. Então, eu acho que não precisa ser para um lugar longe. As experiências que você vai viver vão ficar como memória. Isso é muito importante, né? A gente não tá falando de pegar um avião e ir pra Europa ou ir pro Japão. Sim. A gente tá falando de viver a experiência. Exatamente. Isso independe do lugar, eu acho. Exatamente. Você falou algo interessante que me pega muito, que é de desenvolvimento, acho que neurológico, enfim. Eu queria entender mais. Por quê? Por que tem um Tem bastante no estudo mostrando isso. Acho que o primeiro ponto é a gente fala a coisa do jogo da troca, né? De eu pedir atenção e receber atenção. É difícil falar isso, mas na nossa rotina, no dia a dia, muitas vezes isso não é tão possível por conta dessa logística toda que a gente tem. E esse jogo de troca, você observar coisas novas, conversar e ter essa troca. Nossa, o que é isso? O que é aquilo? Nossa, pai, por que as mulheres aqui usam esse pano na cabeça? Filho, isso chama burca. E aí você explica tudo isso. Então, esse treino de observar na prática tem um padrão de desenvolvimento neurológico impressionante. E aí a gente está falando de uma situação distante também, mas são os projetos de viagens da própria escola. Os meus filhos foram agora para o interior de Minas para fazer um trabalho, e ele contando o que comeu na fábrica de doce de leite e tal. É uma experiência, é uma viagem. Não precisa ser só com a gente, mas é uma viagem. Então, essa coisa de você conviver é muito interessante, e aí você ter essa troca entre as pessoas, isso ajuda no estímulo neurológico. E a natureza, né? Assim, quando a gente fala de viagem, eu estou pensando em natureza. Sim. Isso tem muito estudo mostrando o quanto para o cérebro da criança, para a arquitetura neurológica da criança, isso é importante. Então, o cérebro ele precisa de uma base
saudável. E essa base saudável é com a nutrição, mas é principalmente com as experiências vividas. E as viagens permitem experiências novas, diferentes, que tiram a criança dessa zona do dia a dia de conforto e permitem esse vínculo afetivo com quem está lá com elas, seja a avó, seja os pais. É uma troca muito constante. É, Isso ajuda muito. literalmente uma transformação do cérebro, né? Sem dúvida. Eu acho que a gente tem que sempre... Eu gosto de fazer uma analogia do cérebro da criança com uma casa. Eu tenho um projeto que é o que a gente faz antes da criança nascer, é o nosso DNA. Então, eu tenho um desenho, como se fosse um projeto da casa montada. E aí, o que eu vou precisar ao longo da vida para construir essa casa? Eu vou precisar nutrição, estímulo, e aí eu vou construindo essa base. A base é o que sustenta essa casa. Então, eu posso ter um projeto inicial e ter uma base sólida, depois toda a parte interna dessa casa, que é quadro, decoração, eu vou moldando ao longo da vida. Sim. A viagem faz parte desse processo, o quanto isso a gente vai criar. Mas eu tendo uma base forte, eu vou ter um cérebro bacana. E se eu não tenho essa base, daí eu vou ter muito menos, inclusive condição, do ponto de vista de inteligência, cognição, linguagem, é abaixo. Então, situações de estresse em que eu destruo essa base sólida da minha casa, como racismo, como dificuldade nutricional, como violência, eu vou ter um cérebro menos capaz do que ele seria, né? Ou seja, eu não consegui colocar esse projeto todo que eu desenhei em prática. Isso é muito difícil. Sim. E com relação à idade, doutor Paulo, você... vamos imaginar aqui uma situação que não é tão hipotética. Eu vou levar meu filho de 3 anos na Disney. Pô, ele nem vai lembrar depois que ele foi pra Disney. Existem algumas faixas etárias que, cara, até tal idade é legal você levar pra tal tipo de viagem. Até tal idade existe outro tipo de viagem. Isso existe ou eu tô inventando moda? Ou não existe uma regra? Eu acho que não existe regra. E é legal isso que você falou, porque eu ouvia muito de alguns amigos assim, nossa, que você vai viajar para a África do Sul? Seu filho tem 4 anos, a sua filha tem 2. Eles não vão lembrar de nada. Eu falei, eles vão lembrar de muita coisa. Talvez eles não tenham essa lembrança visual e tal, mas a experiência vivida junto com a gente, e não tenho nenhuma dúvida que isso vai criar essa base que a gente está falando aqui. E eu brinco muito, falo, não é só por eles. É porque eu ver a cara do meu filho vendo um elefante, eu vendo a cara da minha filha assustada e, sabe, com a situação... Isso não tem valor, não tem preço, na minha opinião. Agora, tem gente que prefere ir para um resort, tem gente que prefere descer para a praia porque é um ambiente de mais segurança, mas vai permitir coisas novas. Talvez ele lembre a vida inteira dele com 3 anos do picolé que o pai dele ia lá sozinho, dava uma caminhada e lá comprava picolé de chocolate com ele. Vale da mesma forma. Então, eu acho que não existe uma idade certa. O que a gente tem que pensar é um pouco em segurança. Acho que talvez esse seja um ponto importante. Puxa, quando que tudo bem ir para um lugar com altitude? Quando que a criança pode ir para a praia? Isso acho que a gente tem que ter um cuidado a mais. Mas acho que é muito individual. E é cultural também. Quando você vai para a Europa, por exemplo, você vê famílias com... Você falou da mochila. Acho que a mochila é a criança. A mochila é a criança. Eles fazem muito caminhada, passeio com a moleque lá dormindo de 15 quilos e o pai vai-se embora. E aí você fala isso para um cara aqui de São Paulo e fala, você tá louco, eu quero ir para um resort, ficar lá tranquilo. E tá tudo bem. A experiência é diferente, mas acho que vale da mesma forma. Então eu acho que é muito individual esse processo. O que eu sempre penso acho que pensar um pouco em relação à segurança. E aí, antes de 3 meses, melhor não fazer grandes aventuras, ter os riscos de doença. Mas a partir daí, para um lugar que você tem uma base, a criança saudável, acho que aí é individual. Depende de quanto você quer de perrengue ou não perrengue. A minha experiência com viagem foi fundamental, por exemplo, para que eu e a Rafaela decidíssemos ter filhos. A gente decide ter filho a partir de uma viagem. É uma viagem incrível que a gente fez. E a gente pegou um avião, foi até Zagreb na Croácia, a gente pegou um carro na Croácia, aí vai pra Bósnia, da Bósnia vai descendo até Montenegro, chega em Montenegro e vai subindo pra Croácia de novo até Zagreb. Foi assim, incrível. E a gente tava num passeio na Croácia, acho que era Lago Plitvice, se não me engano o nome, desculpa meu croata, meu sotaque é mais do sul, meu sotaque é mais do sul. É na Eslovênia, se eu não me engano, não é não? Não, já sei qual é, que são vários. São vários lagos em diferentes níveis. Cara, assim, uma trilha de 18 quilômetros a gente fazendo, e vários pais com essa mochila, que a criança é a mochila, assim, sabe? Pô, criança dormindo, criança acordada, criança no canguru, não sei o que. Ali deu o estalo. A gente queria ter filho, mas sabe quando fica aquela coisa assim, pô, será? Se acontecer vai ser legal, mas se não... Aquele medo foi destravado ali, né? Ali destrava, exatamente. Desbloqueia ali, você fala, putz, dá pra você viver o mesmo que nós estamos vivendo aqui com filhos. Você vai ajustar, é óbvio que você vai ajustar. É óbvio que você vai pegar mais leve no ritmo. Óbvio que você vai ter mais cuidados, por exemplo, com a alimentação. Mas, cara, ali a gente olhou e falou, dá pra gente fazer as mesmas coisas que a gente tá gostando de fazer, que a gente tá curtindo muito aqui, tendo o filho, né? Claro. Acho
acho que se torna até mais enriquecedor, porque Sem dúvida. tem essa coisa também, né? Todos os meus amigos que têm filhos, inclusive o Diego, falam algo muito parecido, que é, cara, a criança é um HD vazio que você tá preenchendo de informações. Então você vê ela preenchendo esse HDzinho do cérebro dela, é muito legal. Então eu imagino que de fato seja algo mágico, assim, pra você viver. É óbvio, não quero romantizar aqui, tem todo o berrengue, o Diego vai falar muito melhor Mas não disso. vai, se depender de mim, não vai romantizar, não. Fica tranquilo. Mas tem uma forma de ver que é, cara, é você construindo tudo isso na cabecinha da criança, né? Mas até é legal isso. Eu penso muito com você e quando eu me casei, a gente tinha muito a gente viajou antes, mas a gente vai continuar viajando. E acho que talvez por eu não ter tido essa não ter viajado muito, eu sou muito curiosa com o mundo, a gente colocou, olha, nós vamos viajar sempre, conhecer o nosso país, né? E se possível, conhecer fora. E hoje a gente tem bastante milha na nossa jornada aqui. Mas os perrengues são tão importantes quanto as coisas boas. Sim, a experiência de maneira geral. Você falou da Croácia, a gente foi acho que há uns 3 anos atrás, e aí tem um passeio de bike para fazer, super legal e tal. E a gente foi, até que a gente se perdeu e acabou a bateria do celular, daí os dois se desesperam. E aí a gente falei, calma, gente, estamos nós 4 aqui, tá tudo certo, vamos embora. E aí demorou um pouco mais, mas depois que a gente chega e conversa, putz, muito Fica legal. engraçado até, né? Exatamente isso, exatamente isso. E o que fazer, assim, doutor Paulo, com a sair da rotina? Então, uma preocupação Eu acho minha... que é o terror dos pais, né? Quando você tira o seu filho da rotina, se torna algo dramático. Primeiro, acho que pode ser meu óbvia resposta, ir para uma viagem é muito impactante para a rotina da criança, e se sim, o que a gente pode fazer para lidar com aquele momento? Porque eu penso que, aí falando por experiência minha, por mais que a gente se prepare para uma viagem, né, o imprevisto é sempre o que causa o problema, porque a gente não sabe. Ou é um filho que passou mal num brinquedo, ou passou mal porque comeu alguma coisa... Qualquer outro... A criança pode não dormir direito. Ou dorme, a comida, não gosta desse tipo de comida. Como lidar com essa nova ambientação? Porque não vai dar tempo de se ambientar, né? A rotina para a criança é muito importante. Eu falo isso muito no consultório. Acho que talvez uma das coisas mais importantes para a saúde, até mental da criança, é ter rotina. Mas a gente está falando de um período geralmente mais curto e com experiências diferentes. Então, óbvio que não dá, você falou de viajar, né, a sua ideia de ter filhos é porque você vai viajar, mas é uma nova viagem, é uma viagem diferente. Não dá para eu colocar a mochila nas costas e querer parar em um lugar por dia para, né, dormir em cada vez um lugar. É sempre uma novidade. Ter o horário de... Então, acho que a gente tem que entender que existe um ritual mínimo para essa criança. O que é o ritual mínimo? É ter um bom café da manhã, é respeitar os horários de soneca, dependendo da idade. A criança menor tem soneca, então eu vou ter uma programação que eu vou parar num lugar, ou vou estar com um carrinho, eu sei que meu filho dorme bem no carrinho, então eu vou fazer no momento da soneca, eu sei que vai ser um horário que a gente vai estar caminhando, ou que eu vou parar para almoçar. Então, esse tipo de rotina, então as refeições principalmente, os horários de soneca, ajustar, você falou do fuso, às vezes a gente tem que ajustar o fuso. E aí, às vezes, mas são 5 horas de fuso, exagerando aqui. Não precisa ajustar 5 horas. Se o filho acorda às 7 horas da manhã, se ajustar 3 horas, 2 horas e meia, ele vai acordar às 9h30. Não é melhor acordar às 9h30 nas férias? E aí ele acorda às 9h30 e não vai dormir às 7, vai dormir às 9h30 da noite. E aí vocês vão poder jantar. Às vezes a gente não tem essa oportunidade no dia a dia de almoçar. E aí você consegue respeitar as refeições. Então, acho que óbvio que dá para ajustar. É importante a rotina, é importante respeitar a idade, a faixa etária da criança em relação a sono, soneca, refeições. Mas dá para fazer muita coisa bacana. Dá pra, né? E aí você falou da alimentação, tem que entender um pouco, acho que uma viagem que você fala, a gente para comer em algum lugar. Com criança é mais difícil, eu vou ter que me planejar. Puxa, eu já sei que tá horário, nós vamos parar. O que tem? Come tal coisa? Não come tal coisa? Que faz da introdução alimentar? Tá? Que faz da alimentação? Tá? Isso tudo acho que é um planejamento. Mas é mais uma coisa para vocês fazerem juntos. Para vocês pensarem juntos. Né? Perfeito. Sim. Então, acho que dá para fazer. Doutor, nos seus conteúdos nas redes sociais, eu já vi você falando bastante sobre como o ambiente ajuda a moldar o comportamento das crianças, acho que até quando você faz alguns conteúdos sobre telas e tudo mais. Sim. Eu queria entender o que muda no comportamento infantil quando a criança sai de um ambiente, daquele ambiente do dia a dia ou de um ambiente hiperestimulado, que muitas vezes elas vivem, e passam a fazer essas atividades ao ar livre, seja no resort, seja na praia, seja na trilha da Croácia. Longe dessa rotina acelerada mesmo, assim. Por que isso é tão importante, pensando até no desenvolvimento emocional mesmo das crianças? Acho que a gente está falando de estar junto, né? Então,
É interessante que na nossa rotina, muitas vezes a criança passa mais tempo nas atividades externas e menos tempo com a gente. Então, acorda de manhã, você faz o café da manhã e deixa ele na escola. E talvez você pegue ele na hora do almoço, às vezes até um pouco mais tarde do almoço, aí tem uma outra atividade. A agenda das crianças hoje, às vezes, é mais corrida do que a nossa. Então, a criança tem todo um processo. E esse período de ócio, que muitas vezes eu tenho nas férias, parece simples, mas para o cérebro ele é muito importante. Então, a hora que você está no ócio, o que acontece hoje em dia, infelizmente? A criança está no ócio e aí não tem nada para fazer. O que as pessoas fazem? Ela pega o celular. Pega o celular, entrega o celular. E aí eu deixo de permitir um desenvolvimento neurológico, porque a hora que eu tenho ócio, eu estou sem ter o que fazer, eu vou estimular o meu cérebro. O que eu preciso fazer? Eu vou ter que criar alguma coisa aqui. Então, isso é importante para eu ter mais sinapse, para vocês terem ideia, mais conexão neurológica, e aí eu vou ter uma ideia, eu vou pensar uma coisa diferente, eu vou sair da minha zona de conforto. Hoje em dia a gente não tem tanto isso, e a viagem é uma oportunidade muito bacana para isso. Então, puxa, esse lugar aqui não tá legal, vamos para outro. E aí, olha que interessante, essa coisa da família é bacana, que eu vou tomar uma decisão junta. Cada um vai ter uma participação, cada um vai dar uma opinião. Nós somos em quanto? Em casa, 4, é votação. 3, mas é a votação. É democracia, que a gente vai fazer esse processo. Mas o voto, não, todos os votos são iguais, não é o voto do pai que a mais nova não tem o mesmo voto do mais velho. Mas isso é muito legal da gente pensar. Então, o ócio, essa coisa de descobrir ambientes novos, de explorar coisa diferente. Então, para o cérebro da criança, isso é muito bacana. E a gente está perdendo muito isso, né? Então, é óbvio que a gente está falando de viagem, mas se eu for viajar e levar um iPad, um celular e meu filho passar a maior parte do tempo, não valeu de nada. Não adiantou nada. Eu perdi um dos pontos mais importantes, que é essa relação familiar, é o vínculo. Mesma coisa, perde-se. Então, eu acho que a gente está falando de uma situação bacana em que eu vou, né, ficar junto, que eu vou trocar, que eu vou fazer as refeições todos os dias juntos. Então, isso, para o desenvolvimento, essa coisa que eu falei da troca, é muito bacana para o cérebro. Eu acho que você monta uma base mais sólida, como a gente falou anteriormente. Você falou de votar, né? No ano passado, Paulo, a gente... Lá em casa, a gente deixou o meu filho mais velho, né? Que já se comunicava bem melhor, escolher o que a gente ia fazer em 2025. A gente falou, Pedro, a gente vai fazer 2 viagens muito legais esse ano, ou uma simples por mês. Óbvio que na nossa pergunta estava calculado ali o preço de tudo. Sim. Cara, eu quero uma por mês, porque talvez pra ele não sabe, pra ele é mais legal. Uma contra 12. É isso. Pra ele é a quantidade. Só que pra gente tava seguro. A gente sabia que ia dar certo. Então a gente viajou muito, no interior de São Paulo inteiro. Não deu pra fazer 12 viagens. Foram 10, falhamos um mês ou outro ali, mas foram 10 viagens no ano. É bastante coisa. Muito. Um fim de semana, um feriado. E o legal, doutor Paulo, é o quanto... É engraçado, o Pedro pode ser... Ele lembra muito. Eu não lembro de coisas. Então, a gente fala uma história no carro, ele fala, essa foi em Olambra. Agora mesmo, com a Copa do Mundo, ele vendo o álbum de figurinha, viu Holanda e falou, olha... Estivemos lá. Não tem a ver com a Olambra, porque ele lembrou que Olambra é Holanda mais Brasil. Ele lembrou que a origem da cidade a gente estudou lá. Eu falei pra ele. Então, é um absurdo. Aí, a gente comprou um imã por cidade. Então, tá na geladeira. Então, vira e mexe, ele olha lá, olha, esse aqui foi Serra Negra, esse aqui foi tal... Então, é bizarro como mudou a percepção dele com relação à viagem. Né? O ganho foi absurdo. Perfeito. E não foi planejado. A gente não pensou em ter um resultado, vai ser legal. Não, a gente só queria depois fazer um álbum de foto no final. Mas o seu impacto foi bizarro. Foi um absurdo. Eles absorvem muito, né? É um cérebro muito pronto para absorver. E aí é muito bacana isso que você fez. Não adianta só viajar. Viajar e buscar informação. Então eu sentar, puxa, por que é Olambra? Eu aprendi uma hoje agora, nem sabia. Que é Brasil com Holanda. Óbvio que eu tinha ideia que tinha uma... Mas é muito interessante esse detalhe. A comida diferente, a cor da bandeira, por que tem essas cores? Então eu acho isso super rico. Independente da idade, óbvio que cada idade com a sua fase. Mas você falou da Disney, eu fui empolgadíssimo, quis levar os meus. Foi uma das primeiras viagens que a gente fez. A minha esposa falou, não, mas são muito pequenos. Eu falei, mas eu quero, era aí, a viagem não era pra eles. Era pra você. Você não tá entendendo que é pra mim? E ela até hoje, o que vocês mais gostaram da viagem? Eu falei, vamos falar um monte de coisa legal, eles eram bem pequeninos. O que a gente mais gostou foi o parquinho do hotel. Era muito simples, mas era aquilo, por quê? Porque a gente descia junto, porque tava todo mundo lá, porque não tinha correria, não tinha...
era aquilo que eles mais... Não, se a gente pudesse, a gente queria ter ficado mais... A Gabi falou, poderia ter ido só no Parque do Ibirapuera. Teria sido que muito mais teria barato. dado a mesma coisa. É gostar da caixa do brinquedo e não do brinquedo, né? É um pouco disso. Então, mas eu acho que tá tudo bem. Eu falei, não, mas pra mim foi uma experiência incrível ver o que eles viveram e tal, relembrar de coisas que eu imaginei, sabe, fantasia. Pra mim foi muito legal. E valeu a pena, mas a gente tem tanta coisa perto aqui. Petara, que é um lugar incrível, não sei se já foi no interior de São Paulo, é perto. E as cavernas, minha filha teve uma fase que ela queria ser espeleóloga por conta disso. Ela falava disso, onde você vai? Quero um lugar que tem a caverna. Exatamente. Então, são coisas que a gente cria e vai ficando na memória. Isso é muito legal. Sabe uma coisa que a gente fez muito, Dr. Paulo? A gente foi muito impactado. Essa é uma pergunta com redes sociais, quando a gente foi viajar. Então, antes de viajar, a gente não tem mais o nosso acesso, a gente tem rede social, tem internet, a gente tem muito mais informação. E nessa de buscar informação, a gente descobriu no TikTok que a busca do TikTok nos trouxe... isso aqui não é patrocínio do TikTok não, tá, gente? Foi uma experiência que eu tive. A busca nos trouxe conteúdos que nos ajudou mais do que o Google, por exemplo. Então, eu colocava lá, lugares para almoçar com crianças na cidade, sei lá, qualquer cidade. Pá. E o Google me dava lá. No TikTok não, me dava lá os conteúdos dos pais fazendo, mostrando tal. O quanto que as redes sociais pode ser um vilão, no sentido de, nossa, que família perfeita, nossa, que viagem perfeita, de dar essa ansiedade nos pais. É como se não tivesse perrengue, tem perrengue. Né, de causar ansiedade, e o quanto ela pode ser útil, que eu acho que foi no nosso caso, assim. Eu acho que depende do algoritmo, e acho que é difícil você lutar contra o algoritmo, mas acho que a gente tem que ser o nosso próprio algoritmo. Então, dá para entender que se eu ficar muito tempo numa coisa que eu tô achando ruim, eu vou receber ela de novo. Então, eu acho muito interessante. Tem muita gente legal que fala sobre viagem. Eu acho que tem muita informação bacana que pode nortear super bem. Acho que cabe muito uma agência, talvez, que tenha uma experiência um pouco maior com crianças, se for possível. Mas hoje temos IA. IA é sensacional. Até a minha próxima viagem foi minha esposa quem planejada fez. Se tiver alguma culpa, ele vai ser. Ela falou, mas é incrível, ele já entendeu o que eu tô pensando. Ele, não, isso vocês não vão gostar, isso vai gostar. Então, assim, a nossa próxima viagem, e eu acho que tem coisa interessante na rede social, basta você saber filtrar, óbvio que ninguém vai ficar... Mas tem gente até que posta os perrengues também, acho que hoje em dia até isso está engajando. Eu acho que é o filtro que a gente tem que ter, é difícil, mas eu acho que ajuda. Acho que é interessante para você ter uma ideia de como vai ser, o que é, mas tem que tomar cuidado. Vou contar uma história rápida de viagem. Claro. A nossa última viagem a gente foi para Finlândia para ver a Aurora Boreal, que é uma das coisas que eu queria muito fazer. O país mais feliz do mundo. É exatamente isso, com a água da torneira mais limpa e o país mais feliz do mundo. E aí, você vê as coisas, essas imagens da Aurora Boreal, você bota, quem vai estar assistindo a gente aqui, coloca aí pra ver, é lindo, ficam as ondas e tal, verde, vermelho. E aí a gente vai fazer o passeio menos 52, foi a semana mais fria dos últimos, sei lá, 15 anos. Aí você vai, você só fica com o olho de fora. Era um perrengão. E aí a gente vai tudo super empolgado. Aí você vê, tá lá. Daí eu olhei pra Gabi e falei, aonde? Olha ali, peraí, fiquem parados que nós vamos tirar uma foto. Daí, ficar todo mundo parado, ela tira uma foto daquele negócio de luz. Aí quando você vê a foto... É muito mais impactante. Cara, maravilhoso a foto. Eu falei, mas E aquela coisa que fazendo assim e tal, tá vendo assim? E aí montagem? Falou, isso pode acontecer, mas não é sempre. Daí eu tava vendo isso na rede social, por isso que eu lembrei dessa história. Eu falava, olha que coisa mágica, deve sim, que você deve olhar, você lembrar Quando dos... eu olhei, não era assim. Aí eu falei, não era isso, cara. Daí ela falou, mas às vezes pode ficar bom. Aí, segundo dia, mesmo esquema, legal, tem umas fotos lindas, vocês querem, as fotos estão lindas. E aí, beleza, a gente foi pra Noruega. Último dia de viagem, a gente foi fazer um passeio para ver as orcas, super bonito, você vai até o Alto Mar. Aí na volta o cara fez um anúncio no barco, assim, todo mundo, vocês querem sair, tá tendo uma aurora boreal lá fora para vocês verem. Cara, na hora que a gente saiu, era essa daí do vídeo, que todo mundo... e tava eu falei, parrudo. cara, de emocionar mesmo. Aí você entendeu. E aí, exatamente, daí eu falei, podia ir embora sem saber, ia ficar reclamando da internet dos outros. Que loucura. Mas, tá vendo? Isso. Tudo é experiência também, né? Ele falou, cara, é sorte, não tem como. Hoje tava mais perto, explica todo o mecanismo e tal. Então, às vezes a rede social atrapalha. Eu tava indo embora frustradíssimo, e aí no final foi legal, mas acho que pode atrapalhar e pode ajudar também. A experiência que a gente tem, né? Eu não gosto de uma cidade... Provavelmente porque a sua experiência ali foi ruim, um atendimento, uma coisa ruim. É melhor num momento bom, claro. Né? Então, a experiência fala muito. Perfeito. Por isso que ir é melhor do que ficar grudado ali na rede social, né? E acho que saber calibrar a expectativa, né, cara? Cara, você chegar num lugar crente que você vai ver aquela aurora boreal parruda, linda como a dos filmes, e você não vê, deve ser frustrante.
que pode acontecer, cara. Aí eu falava, gente, tá tudo bem, a gente viu isso, tá ótimo, lindo, valeu a pena, a gente tá aqui, teve outras coisas legais, tá? Mas eu tava meio me conformando, um pouco chateado, mas frustrado. no final É um fenômeno natural, você não tem como controle sobre isso. Exatamente isso. Eu acho É aquele que momento? chegou o momento mais esperado desse programa, né, Diego? Eu acho. Vamos agora pro nosso momento. Que vacilo, paizão. Primeiro vinheta. Que vacilo, paizão! O que é o que vacilo, paizão, Lucas? Bom, vamos lá. Este é o momento, doutor, em que a gente fica meio... que a gente conta histórias... né? A gente se expõe, né? Histórias que nos expõem. Você tá pedindo pro pediatra falar que ele fez... por Putz, favor. agora vai ser... Mas bora, vamos lá. Tem uma É estratégia gol contra, também. então. É gol contra, é isso? É um gol contra, total. total. É um gol Tá contra. Pode ser uma história nossa, pode ser uma história dos nossos pais. Hoje eu vou trazer uma história dos meus pais, por exemplo. Você só sai pela tangente, tá? Eu quero... Nunca não, aconteceu com ele, né? Não, pai, meu filho não é porque nasceu, ele é não, pai, é porque ele é pai. Não, né, tem por isso. essa. Você pode ter tido perrengues com ela grávida. Já é pai. Mas tá Já bom. contei um, inclusive, em outro programa, inclusive. Tô bravo com o Mas enfim, Lucas. vamos lá, vou contar o meu primeiro. Meu amigo. É fácil. Vamos lá. Essa é uma história que hoje a gente conta, não é exatamente engraçada, mas você fala... A minha não é engraçada. Mas assim, vamos lá. Meu irmão nasce... Meus pais moravam... Minha família é de uma cidade chamada Tuneiras do Oeste, no Paraná. Uma cidade desse tamanho, no Paraná. Tem 6 mil habitantes. Meu irmão nasce e a família do meu pai era de uma cidade menor ainda, chamada Denise, no Mato Grosso. Meus pais falam, vamos levar... Não filho... lota nem o Parque São Jorge ali. Não lota o Parque São Jorge. Não lota a Vila Belmiro. A Vila Belmiro. Cara, vamos visitar a família do pai do bebê no Mato Grosso. Então, meu pai e minha mãe, com seus 20 e poucos anos, pegam meu irmão com 6 meses de idade, 7 meses de idade, e viajam de ônibus até o Mato Grosso. No meio da viagem, o menino começa a chorar desesperadamente, ter febre. Chega lá, febre. Enfim, meu irmão pegou uma infecção violentíssima. Eles voltam às pressas para a cidade deles no Paraná. O meu avô meio que sai vendendo gado, sabe? Pra bancar o hospital. Porque era algo meio sério, eu não sei exatamente o que foi. E o meu irmão, por muito pouco, meu irmão não morre. Por muito pouco mesmo, assim. velho. Foi bem grave, meu irmão pegou uma super vacilo, infecção. hein? E é única... Eu pergunto isso pro meu pai hoje, ele fala, é única e exclusivamente por vacilo. Ele fala, cara, porque era um bebê, a gente não... Talvez não tinha o acesso exato pra vacinas que precisava, aí vai pra uma estrada, puta, vai dar uma comida que não deve, enfim, viajaram lá 20 horas de ônibus pra chegar no outro fim do mundo, saindo da borda da Terra plana pra outra borda, com um bebê de 6 meses, cara. Meu irmão quase morreu por um simples vacilo dos pais, cara. Olha que loucura. É que a gente falou sobre idade, viajar e tal. É difícil, né? Segurança, No final dos anos 80, isso, então, que o mundo era muito mais hostil. Nossa senhora. Uma boa definição. O mundo era bem mais hostil mesmo. Bom, a minha é uma situação complicada. A gente tava em Goiás. Qual que é aquela cidade mesmo das águas termais lá? Esqueci. Em Goiás, Não sei. enfim. JP, nosso chefe, na hora do almoço de lá, inclusive. Quem né? quiser... Você poderia ter falado isso? Você comenta aqui, tá? Que eu esqueci o nome da cidade. É uma cidade famosa. Caldas Novas, né? Caldas Novas. Muito obrigado. Estávamos em Caldas Novas, uma viagem deliciosa. Meus filhos, assim, teve perrengue, passaram mal, mas foi muito bom. Voltando de um passeio, a gente pegou um trecho de uma rodovia. Pequeno, tranquilo, tava tudo bem. As crianças, depois de brincar horrores com piscina, mortas no carro, cansadas. Minha filha capotada na cadeirinha. E meu filho deitou. Eu percebi que ele deitou no carro, mas eu não sabia que ele tinha tirado o cinto. E eu descobri isso numa hora ruim. Eu não vi uma lombada, uma estrada, uma descida. Não tava rápido, não tava acima da velocidade, mas eu freiei em cima. Não tava pintada, provavelmente. Enfim. Não, estradas brasileiras. Não tava muito bom. Mas claramente foi um vacilo. Sim. Porque era só... Aí foi um conjunto de problemas. Primeiro, tinha um guarda da Polícia Federal vendo eu vindo e deve ter pensado, pô, ele não vai frear, ele não tá freando, ele tá estranho, não tá freando. O carro fez assim, então ele mandou parar. Você patrolou a lombada. Ele mandou parar. O meu filho caiu no chão Com a freada. com a freada. Minha esposa percebeu e começou a brigar com ele. Quer dizer, meu filho não sabe nem onde tava. Já começou acordou com ele. Só que o guarda viu tudo. Ele viu tudo, ele ganhou. Pra nossa sorte, ele viu tudo, né? Falou do cinto, falou: não é por morte, né? Isso é pela segurança do seu filho, não é por multa. Ele falou: não é só multa, é pela segurança do seu filho. E eu falei: cara, eu não sabia que ele tava sem cinto, ele tava dormindo, desculpa, tal. Tudo em ordem.
Muito obrigado, meus santos. Ele não foi multado. Fez Eu vídeo. achei que você ia agradecer porque o menino não se machucou. É isso que eu tava Não, pensando. mas não aqui. se machucou. Achei que ele agradeceu o Não guarda foi rodoviário. Muito obrigado, guarda rodoviário. Não, meu filho não se machucou. Tá, ficou tudo bem. Não me multou, não teve propina, gente. Não foi nada. Ele percebeu ali que foi um que vacilo paizão. Sim, que vacilo Foi um paizão. baita que vacilo paizão. Então, gente, até vou perguntar pra você uma dúvida real. Seu filho tá lá. O que eu poderia ter feito diferente? Assim, ele tá dormindo com cinto. O que é perigoso? O que não é? Onde eu poderia não ter vacilado? Assim? Acho que o vacilo devia estar mal posto o cinto, porque se uma criança pode tirar o seu cinto, a cadeirinha devia estar errada. Então, depende muito da idade, mas em teoria, para a criança já estar fora da cadeirinha, talvez o booster, não sei se era esse que você estava usando, o booster é uma cadeirinha que fica embaixo. Ele não usa mais. Ele não tem mais altura, eu acho. Tá com 8 A anos. preocupação é essa, porque a criança dorme e ela tem essa autonomia, daí você tem que ter uma supervisão. risco. Acho que esse é o ponto. É difícil, óbvio, que a criança acaba dormindo e aí o cinto vem para cá e ela fica solta. É isso. E aí talvez algum adulto Tem que atrás ficar checando, né? pra ir coordenando. Mas é difícil. Acho que faz parte dos perrengues. Mas foi um belo ensinamento, sim. Susto demais. Estrada, acabou. Isso foi recente, mas acabou. Não tem mais. Aproveitando o ensejo, para quem tá vendo, eu falo, às vezes, os acidentes em termos de carro acontecem muito mais no perímetro próximo de casa, que é aquela hora que você abaixa a guarda. Não foi o seu caso, mas... vamos na casa da avó. Quantas quadras? 3 quadras. Não Pode precisa nem ser colocar o sim. cinto. Vem na frente, às vezes. né? Vem na frente. Essa é a hora que acaba acontecendo mesmo, Sim. então... E ainda é uma das principais causas de morte nos primeiros anos de vida, acidente Caramba, de tá vendo? Então, é um ponto muito importante. Graças a Deus não aconteceu nada, mas é uma atenção desde a saída da sala, da sala de parto, da maternidade. É importante que essa criança já venha na proteção, usando a cadeirinha O bebê adequada. conforto do Isso. Francisco já tá no carro, tá? Muito bem. Maravilhoso. Muito bem. Tem Só que falta o aprender a Francisco. montar. Só falta o Francisco. Isso, perfeito. Doutor, vamos lá. O que vamos- você tem aí? Achei que vocês pra iam pular a gente? minha parte aqui. Achei que ia não, sair. não, não. A gente tá aqui só pra isso. Eu tava já aqui assim com substituição. Você vê que a gente se expôs Não, aqui. vamos lá, eu tenho 2 filhos, então eu vou contar um para cada um. Tá bom, Pode bom. ser? Boa. A gente tinha... Meu avô tinha uma casa no interior, em Indaiatuba, e aí eu, todo feliz, comprei uma cama elástica. A cama elástica, eu digo para os meus pacientes, cama elástica é igual a acidente. Não sei se vai ser hoje, amanhã ou em algum momento, mas vai ter. E aí a gente convidou uns amigos para irem lá ficar, e chegou a cama elástica, eu estava empolgadíssimo com a minha filha pequena, e aí vamos pular, e eu sempre falo, vocês não podem pular junto, não pode dar cambalhota. Fiz todo um roteiro para não acontecer, mas eu fui a primeira vez com ela. Daí, quando você pula na cama elástica, eu dei um pulo, ela veio, Sim. daí errou e ela caiu e quebrou o braço. E as pessoas estavam chegando em casa. Que e a vacilo, gente tá? Acabou com o rolê, né? Que vacilo. Foi um vacilo. Pai. Esse foi um Vacilo, vacilão paizão. e nunca mais a gente foi pra cama elástica. E a culpa? Muito. E aí você volta, os amigos chegando, você fala, gente, pode voltar, porque a gente tá voltando, porque ela quebrou o braço Tô e indo tal. pro E aí, hospital. é isso. Esse foi com a minha Tadinho. filha, tá tudo beleza. Precisou operar? Não precisou operar, Ah, foi ainda só bem. imobilizar e deu tudo certo. Agradecer ao ortopedista, amigo que ajudou. E com o meu mais velho, foi numa viagem. A gente resolveu esquiar, eu quis que eles... A primeira vez, vamos esquiar, empolgadíssimo. Eu nunca tinha esquiado também na minha vida, então tava aquela coisa, todo mundo empolgado, e chegamos. E aí, altitude, primeiro dia, todo mundo te recomendou, ó, não façam nada, fiquem mais tranquilos. Por quê? Porque existe uma coisa chamada mal das alturas. Não sei se vocês já ouviram falar disso. Mal-estar real, Isso, né? e aí, melhor vocês ficarem tranquilos e tal. Então, não façam muita atividade, porque pode acontecer. E aí, a gente, gente, tá tudo bem aqui, né? Nossa, eu e minha esposa, eu nunca tinha esquiado. Eu falei, vamos esquiar, vamos botar as crianças também, eles ficam mais tranquilos. Eu vou só aprender, não vai ter erro nenhum. Beleza. Aí, à noite, primeira noite. Boa noite. Cada um, né? Tinha uma salinha separada para eles lá. Daí eu fui botar meu filho para dormir, encostei, coração 190, 200 batimentos por minuto. Daí eu, tá tudo bem, Léo? Tudo bem, vai. Super taquipneico, taquicárdico, e ele fez mesmo, que daí eu peguei o oxímetro, que o pediatra viaja com equipamentos, Aí eu coloquei, eu fui lá pra minha esposa e falei, Gabi, acho que o Léo não tá bem, não. Para de inventar moda e tal. A sua esposa não é médica? Era pediatra Ela é também. pediatra também. Daí eu falei pra ele, você tá falando, vai. Ela foi lá, como que você não me avisou antes? Olha como é que ele tá aqui. Eu falei, puta, é isso, se saturando mal. Aí precisou enfermaria do hotel, Caramba. oxigênio, teve que passar a noite lá. E aí eu fiquei no quarto com a minha filha, porque eu já não tava muito bem. Já nessa hora eu dei uma afinada mesmo e ela ficou bem. Mas quando isso acontece, muitas vezes você tem que descer. E aí você tem que voltar para a altitude normal para Sim. você conseguir oxigenar de forma adequada e tal. Dele
passou a noite toda lá no oxigênio, melhorou. No dia seguinte, ninguém fez nenhum passeio, ficamos quietos. Eu tô sério, mas Respeitei as regras. foi um belo perrengue também. Esse Tá vendo? E foi- você julgando o ponto esquerda do seu time que vai jogar na Bolívia, não consegue correr. É Você impressionante. vai, isso aí. altitude, nada a ver isso aí não, tá vendo? Pra ver do meu menino aí. Ó. Comenta aí o seu que vacilo paizão. Fica uma curiosidade, fora do roteiro, doutor Paulo. Como é ser pai e Nossa, eu ser... pensei exatamente a mesma coisa. Tá vendo? A gente tá muito... Boa. Não é só porque vocês viveram na mesma cidade, Não, sabe por quê? viajar o clubinho da viagem da Croácia que eu não posso unir, né? É, Croácia, ela Ah, sonhava, Nossa, tá era vendo? sonhava, é verdade. Como que é ser pai e pediatra? Qual é o ponto favorável, ponto contrário? Mais cobrança, neuras como um médico, como pai? Como que é essa história aí? Como é que você divide isso? 2 ainda, né? O pai e a mãe, né? Somos em 2. Eu acho que é uma experiência muito interessante mesmo, porque você, durante a faculdade, durante a residência de pediatria, você aprende muita coisa na teoria, mas eu acho que as orientações, elas são muito distintas depois que você vira pai. Não estou dizendo que quem não é pai, quem não é mãe, não pode ser um bom pediatra, uma boa pediatra de forma nenhuma. Eu acho que isso... Mas na minha experiência, eu acho que eu melhorei minha escuta. Eu acho que a hora que você vive as mesmas coisas, que você passa pelos perrengues que a gente está falando, as dificuldades da amamentação, uma depressão pós-parto, uma falha que você teve de não ter sido tão presente, porque eu acho que a gente está em um processo constante de aprendizado, né? Então, eu acho que isso me modificou muito, como a capacidade de observar, de entender a hora que você vai fazer uma orientação sobre uma amamentação, sobre uma criança que bateu a cabeça, ou mesmo quando uma mensagem meio sem necessidade que você recebe no WhatsApp, eu tento pensar um pouco do lado de lá, puxa, essa angústia eu já acho que eu já vivi do lado de cá. Então, acho que muda completamente nesse sentido. Agora, eu acho que eu sou... em relação aos meus filhos, coitados, eles tiveram períodos até sem pediatra, apesar de terem 2 pediatras, a gente também não foi... Né? Hoje eles são mais adolescentes, então a gente está indo no ebiatra. Para quem não sabe, o ebiatra é o pediatra só de adolescentes. E acho que é uma especialidade super importante também. Mas... como pediatra, eu acho que eu melhorei muito depois de ser pai. Acho que isso para mim foi muito rico. E em relação a pai, eu acho que na hora que eu sou pai, eu não consigo ser um bom pediatra com os meus filhos. Talvez eu peque um pouco. Ou porque a gente exagera, Sim. ou porque às vezes a gente minimiza alguma situação. Então, tem que buscar o equilíbrio. Por isso que é bom que a gente tem 2 em casa, a gente se completa. Sim. Então, 2 pediatras, um neutraliza. Quando tá achando que é muito, outro acha que é pouco, e a gente consegue neutralizar. Porque qualquer coisa vira um diagnóstico, né? Na minha casa, não tem pediatra na minha casa. Eu sou jornalista, minha esposa trabalha com marketing, não é um diagnóstico, é um... Você tá o tempo É uma coisa. Você corre o risco de estar o tempo inteiro avaliando o seu filho, né? Avaliando Sem dúvida. alguma questão E tem uma que não coisa precisa, interessante né? falando deles agora, porque a gente, os 2, muito WhatsApp. Hoje em dia, você sabe Sim. como é o pediatra, então a gente responde muita mensagem e tal. E às vezes eu tô dirigindo, minha esposa me ajuda, escreve, vai falando, e os 2 lá atrás ouvindo. Agora, a nossa brincadeira de fim de semana, muitas vezes tô no carro dirigindo, e aí a minha esposa lê a mensagem, doutor Paulo, meu filho está com vômitos, diarreia e tal. E aí os 2 já falam, pai, eu acho que é Vonal, acho que é Enterogermina e tal. E às vezes uns falam assim, papai, essa mensagem nem precisava, vai. Pô, pelo amor de Deus, os 2 já estão, sabe? Opinando. Já são os meus assistentes, então é interessante. E aposto que com coerência, porque... Eles têm o exemplo. Eles estão ouvindo o dia inteiro, coitado. Renatinha é boa, mas eu não vou falar de automedicação, porque aí vai ficar chato no Facebook. A minha esposa é muito boa, Renatinha, te amo, você sabe. Mas você fica com essa curiosidade, cara. Eu brincava, né? A nossa pediatra, e eu me incluo, porque é dos nossos filhos, né? Doutora Camila, um beijo. A gente começou, ela não era mãe. Eu brincava com a Renata. Nossa, agora que ela virou, ela foi promovida, né? Porque é impressionante, mudou mesmo, assim, A abordagem. Era, em algumas situações, um pouco, com perdão da palavra, um pouco menos neurótico, assim, menos bitolado, na verdade. É em outras situações um pouco mais. É impressionante, mudou. No nosso caso, a nossa obstetra ficou grávida enquanto nós nos tornamos pacientes dela. Legal. E teve um dia que eu perguntei pra ela, eu não sei se fui eu que perguntei, o Rafaela perguntou, você, tô num horário vago aqui, você pega o ultrassom e fica vendo seu filho? Ela falou, eu já fiz, sabe? Meio que parei de fazer, porque você começa a ficar noiado, mas eu já fiz. Porque deve ser um pouco maluco, assim, de você virar essa chave, né? Sim. Doutor, acho que tem um ponto importante que eu queria tocar, que a gente, inclusive tem conteúdo seus nas suas redes sociais, falando sobre esse cansaço de mães, falando da carga excessiva sobre algumas mães, desse burnout materno, eu nem sei se usam essa expressão, mas enfim, acho que ela é razoavelmente didática, assim.
Porque é uma realidade, assim, a gente... Acho que é até um ponto que a gente vai discutir muito aqui no podcast com o pessoal da Copai, né? A gente tenta se esforçar, mas a carga acaba ficando. De falar do papel do pai mesmo, Claro. de não ser o pai que ajuda, enfim, de ser aquela pessoa que divide as funções como tem que ser dividido mesmo, porque você é tão responsável quanto. Mas, enfim, acho que é uma realidade da nossa sociedade que as mães, de maneira geral, estão sobrecarregadas e vivem esse drama de depressão pós-parto, de cansaço mesmo, etc. Você tem a sensação, ou enfim, você tem exemplos de como até a coisa de viajar mesmo, de sair dessa rotina, começa a ajudar as mães a aliviar essa pressão? Ou atrapalhar. Ou atrapalhar e... Que ficar sobrecarregado, de repente, uma viagem, né? Só ela cuida da madeira, só ela cuida da mala, só ela cuida do planejamento, enfim. Você tem a sensação de que o viajar pode ajudar a tirar essa pressão ou não ajudar, pode piorar? E como que a gente faz para aliviar essa sobrecarga das mães que é tão sofrido pelo que a gente vê? A gente tem mais um podcast? Então. Eu sou embaixador da Copai. Então, a gente adora as meninas e elas viram aqui em breve, inclusive. Eu fico muito feliz que sim, elas fizeram um trabalho absolutamente incrível em relação à aprovação do projeto de lei. E eu fico muito contente, eu acho que eu falo isso para os meus filhos. Talvez um dos projetos, tirando os dois, que são os meus melhores projetos, eu acho que talvez tenha sido uma das coisas mais importantes como mudança, como sociedade mesmo, se a gente for pensar. Porque quando a gente teve uma reunião e cada um foi falar um pouco da sua parte, eu fui falar sobre a importância da presença do pai, do ponto de vista de desenvolvimento neurológico, desenvolvimento do pai, tem tanto dado interessante. E aí eu comecei a ver cada um falando um pouco, desde a diminuição da diferença de gênero, e tanta coisa, que eu falo, talvez seja, honestamente, um dos processos que mais vai trazer a longo prazo mudança. Acho que a gente ainda está um passo muito inicial. Sim. A gente vai ter esse processo gradual aí de aumento da licença, não é uma coisa imediata. Então, nos próximos anos... Um dia por ano, né? Se eu não me engano. Na verdade, vai ser 5 dias, né? São 5 dias. Inicialmente, você vai aumentar a cada 2 anos, né? Então, a gente tem atualmente 5, a gente vai chegar até 20, e a cada 2 anos você vai aumentar 5. Então, é um projeto de lei que vai aumentar gradual. Mas... eu acho que a gente tem muito ainda para caminhar. Então, quando você me pergunta da viagem, honestamente, eu não acho que a viagem vai ser um grande... Eu acho que o que vai acontecer é que você vai muito exacerbar o que já existe. Então, vocês deram um exemplo muito interessante do tipo, a mãe que vai fazer todo o processo e aí de fazer a mala, de programar, de fazer tudo isso. Ela vai continuar sobrecarregada, só que em outro ambiente. E eu acho que talvez o mais importante dessa lei seja você começar a plantar uma semente de mudança mesmo. Acho que a gente ainda vive numa sociedade que é muito machista nesse sentido, que o pai tem um papel muito de provedor. E eu falo isso, acho que minha esposa fez um trabalho maravilhoso comigo, porque eu cresci com esse exemplo dentro de casa como criança e eu tento me mudar a cada dia e acho que eu brinco com ela, eu queria ter mais filhos para poder cada vez estar um pouquinho menos pior do que eu estive. Aperfeiçoar um pouquinho mais, sua esposa, né? Gabriela, você ouviu, né? Quer ter mais? Eu peguei, né? Quer ter mais filhos, viu? Ela já negou totalmente essa proposta. Falou aqui no podcast. Não, coitada, já negou essa proposta. Não temos mais caminho. Talvez só se ela me abandonar eu teria essa oportunidade, mas não. Mas eu acho que... E ela fala muito porque eu acho que ela foi sobrecarregada. E eu entendo o lado dela não querer ter mais filho muito hoje. Porque eu falo, na verdade, eu queria muito para mostrar para ela e para mim mesmo, que eu acho que eu seria mais capaz. E eu acho que eu falei muito nesse sentido. E eu não tenho vergonha de dizer isso. Eu acho que a gente está num processo de... Então, eu acho que eu como primeiro pai, né, pai de primeira viagem, pai de segunda viagem, eu acho que eu fui progredindo nesse sentido de conseguir enxergar mais. Mas eu também. Eu não recebia isso. Então eu não achava que era muito meu papel. E depois... E que bom que a gente conseguiu nesse processo. Acho que ela sofreu muito mais do que eu, obviamente. Mas quando eu brinco de ter mais filhos, é porque eu acho que eu hoje sou um pai muito mais legal, um marido muito mais bacana do que eu fui no início. E a gente não precisa ter vergonha de dizer isso. Claro, o espaço aqui, acho que a paternidade estamos aqui para isso. Esse é o ponto mesmo. A gente tem que abrir esse canal com os pais que estão ouvindo a gente. Então, a gente ainda tem nas discussões... Eu falo sobre pediatria nas minhas redes sociais. São... Michele, até para me ajudar, acho que 150, quase 160 mil pessoas que me acompanham. São 96% de mulheres. Isso, cara, isso é muito maluco. Então, a gente está falando de um público que deveria estar... E aí eu estou vendo isso no consultório. A gente está vendo essa mudança. Os pais vão mais hoje em dia no consultório, fico feliz com isso. Mas muitas vezes...
eles... Estão perdidos ali. Eu acho que a gente ainda tem muito trabalho pela frente. Acho que isso, quando a gente está falando de desenvolvimento da criança, é essencial. E para o pai também. Então, acho que quem mais ganha com isso? Os três. Mas a mulher já tem um ganho. Você falou do cansaço, do trabalho. Óbvio que isso que é muito puxado. A gente tem muito que dividir tarefas. Eu falo, o homem só não consegue amamentar. O resto ele tem que ser junto. Você tem que estar lá para participar. Mas ainda existe um preconceito, ainda existe, acho que um caminho muito longo para a gente seguir. Então, a mudança da legislação ela é importante, é o primeiro passo, mas a mudança na mentalidade, acho que é um papel que a gente vai ter que trabalhar junto. E o papel de vocês aqui, acho que é essencial nesse processo. A gente está batendo papo sobre filho, né? Eu brinquei quando vocês me apresentaram como pai do Léo e da Nina. Muitos dos eventos que eu vou, eles me apresentam como pediatra e neonatologista, Sociedade Brasileira de Pediatria. Daí você apresenta as outras pessoas, mulheres que estão no grupo, essa aqui é pediatra e mãe do João e do Pedro. Daí outro dia eu falei, eu sou o pai do Léo e da Nina também. Eu queria que Eu também tenho esse título aqui. Eu acho que tá na minha bio lá, acho porque, que é importante. A gente tem como pano de fundo aqui falar sobre a questão de viajar e como isso vai ajudar nas crianças. E, cara, meio que não adianta nada você sair pra viajar com a sua família se a rotina se a dinâmica for a mesma, né? Sim. Cara, o pai vai ficar com a parte legalzona de ir pro mar com as crianças, mas quem vai planejar a comida, a malinha, etc, vai ser a muito... Cara, ela vai continuar com a mesma sobrecarga. Alimentação, vai remédio. continuar sendo uma merda pra ela, porque vai ser puxado, porque ela vai estar esgotada, porque talvez ela esteja num estado emocional difícil. Então, assim, talvez tenha talvez não. É necessário que exista uma mudança prévia pra que aí sim as coisas comecem a fazer sentido, seja viajando ou seja no dia a dia, né? Senão meio que, cara, dane-se. Então não seja esse pai, sabe? Eu sempre insisto, acho que a gente tem que acolher. Claro. Porque é difícil também eu falo, e eu tento ter essa conversa em roda com os meus amigos e tal. Às vezes você é muito bem recebido, às vezes você não é tão bem recebido. E aí eu acho que ainda existe um pouco de preconceito nesse sentido. Eu acho que a gente tem que tentar abordar, da raiva, né? E eu tenho raiva do pai que eu fui e eu tento evoluir e melhorar, mas ao mesmo tempo eu acho que a gente precisa muito mais trazer, dar mão para todo mundo. Isso, é isso aí. Ainda é um tabu. Vai lá para Brasília para conversar com os deputados, é um tabu. Então, se a gente vai muito com pedra na mão, claro, achando que é um absurdo, mas eu acho que não agrega. Eu acho que a gente precisa ter mais. Então, você falou da viagem, eu acho que é um ponto de trabalho, mas esse pai que não sabe, talvez seja uma bela oportunidade da gente tentar trazer. Claro. Mas eu preciso preparar esse campo antes. Vamos fazer o seguinte. Já que você amanhã não vai trabalhar, porque às vezes tem essa disputa. Eu já fiz essa. Eu tive essa. Eu dava plantão muito quando meu primeiro filho nasceu. Eu falei, Gabi, hoje eu não dou conta, porque amanhã eu vou dar plantão. Ela falou, eu também não, eu tô trabalhando o dia inteiro aqui. E eu falei, você tá totalmente certo. E eu fiquei com a cara de caneca. É como se a licença maternidade fosse férias, né? E aí, cara, não é férias, é um trabalho puxadíssimo, inclusive. Talvez seja até mais puxado do que o dia a dia de trabalho normal. Esse é o nosso trabalho como ser humano, né? E acho que a gente tem que vislumbrar dessa forma. Mas a viagem pode ser uma boa oportunidade. Talvez se você tivesse diálogo, se a gente tivesse quando ele falou, cara, é muito legal, você vai dar comida que você não consegue fazer, você vai trocar fralda que você não consegue fazer, você vai estar lá o dia de meu, ele vai olhar pra você do jeito que você nunca... E a hora que eu acho que a hora que tiver essa troca, e aí se você se permitir como pai, acho que é um life changer. Eu acho que é muito legal. Eu acho que é muito legal mesmo. Isso, é talvez usar um momento de lazer com a sua família pra ser o seu ponto de virada, né? Pra você a gente brinca, né? Uma brincadeira totalmente sexy e boa, mas é uma brincadeira. A minha esposa é chata. Cara, assim, a gente não tem o objetivo aqui de falar que aqui todo mundo é perfeito. Ao contrário, vocês viram aqui que a gente tá aqui se expondo, trazendo nossas dores mesmo como pai, as dificuldades e tentando aprender todo dia. Todo dia. Meu filho de 8 anos não vai ser o mesmo de 9. Então, enquanto for pai, todo ano eu vou criar um filho novo. Mas o que eu posso falar é o quão prazeroso foi, doutor Paulo, quando eu consegui, e não foi sempre, tá? Às vezes que eu consegui, puxa vida, eu teve um mês, né? Aliás, recentemente eu estou cuidando, não me envergonho de falar, igual você falou, das vacinas. Parece bom, mas na hora da consulta, quando ela perguntava das vacinas, eu viajava tanto na maionese, na conversa. E agora a minha filha acabou de completar 4 anos. Eu tô com a responsa, tem um monte de vacina pra dar. E eu vou cuidar. Por que eu tô falando isso? A sua esposa, você tá proporcionando pra ela Cara, ela muda. Assim, a gente quer uma pessoa plena do nosso lado. A gente quer uma pessoa bem do nosso lado. E quando você tira um pouco do peso, o ideal é tirar mais, né? Quanto mais a gente tirar, ela
fica mais melhor. Ah, a mulher é chata. Claro que é chata, ela tá fazendo tudo, velho. Então ela vai ficar mais bem-humorada. Bom, e tudo isso da minha experiência. Ela não pergunta, ela não se preocupa mais com aquilo, ela tirou um peso. Quando você chega com a solução, ó, só pra você avisar, eu tô indo levar vacinar, já volto. Nossa senhora. A minha esposa fala muito sobre o muito bom, velho. trabalho invisível, né? Que acho que o trabalho invisível. Ponto. E acho que ela tem razão. A gente precisa do óculos, a gente precisa ir no oftalmologista para poder enxergar esse trabalho mesmo. A gente está míope nesse sentido, né? Acho que precisa disso. Quando a gente faz, parece a carteira que... de vacinação que você falou, é marcar o pediatra, é arrumar a aula. E tudo bem que a gente divide tarefas, você tenta fazer tudo isso, mas esse trabalho é muito pouco valorizado e traz um estresse gigante. E acho que eu aprendo nesse sentido. É bom você ouvir falar, esse trabalho é muito pesado. Óbvio que a gente sabe que é, mas às vezes ele está sendo feito e na sua correria você não percebe. E aí a hora que você começa a fazer, fica mais leve para todo mundo. Sim. E sabe o que eu ainda faço? Tentar, né? Eu caio nessa cilada ainda, porque, como eu falei, tô aprendendo todo dia. Eu ainda uso como troféu. Ó, tá em dia a vacina, hein? Olha só que eu fiz. Fui eu que levei, hein? Fui eu que levei. O que é, assim, quase pueril, né? Um negócio de criança fazer isso. Mas, assim, o quão não faz parte... Da sua rotina. Né? O quão, né? A gente tá se... Como se fosse o grande feito. Né? Nossa senhora. Ó, fiz a mala, ó. Fiz a mala, ó. Ela pode trazer uma lista de atividades que ela fez no dia. Vral. E você tá... Mas acho que esse é o ponto. A gente precisa ser capaz de enxergar e o que ela... Acho que eu sou pediatra, você falou, ela me pede muito, a gente precisa ser proativo. Acho que é isso. A gente não conseguir sair dessa linha dessa zona de conforto, que é fácil mesmo, né? Eu ficar lá aguardando. E acho que não é simples para quem... Do nosso lado, acho que isso que eu falei, é uma mudança cultural, é uma mudança... Mas acho que a primeira coisa é você estar disposto a mudar. Talvez você não consiga de forma plena, não é o ideal, mas acho que a gente tem que estar disposto à mudança. Acho que talvez esse seja o passo inicial, né, como pai. Abrir o coração, ouvir e ser capaz de participar. Então, é muito legal. Essa coisa do ajudar, eu acho que a gente acaba virando um pouco uma coisa meio de picuinha mesmo, mas não é. É junto. A gente tem que estar trabalhando de forma conjunta e valorizando esse trabalho, que é talvez muito mais complexo do que qualquer outra coisa. Sim. A gente tem que liberar o doutor pelo Verdade. Vamos pro nosso quadro final? É você que faz agora? Eu faço agora. O quadro, vamos lá. Vinhetinha, por favor, que é o quadro... Já vou explicar daqui a pouco. Não é a mamãe. Vamos lá, então, doutor Paulo. O quadro Não é Mamãe é simples, é uma competição. Hoje vai ser nós dois, ele vai soltar um áudio de um pai, que a gente não sabe quem é. Se é um jogador, se é um ator, se é... Eita. Desculpa. Tá, spoiler. E a gente vai tentar adivinhar, é isso. Assim, normalmente o convidado tem prioridade a tentar descobrir antes. Mas por enquanto eu tô bem, tá? É onde é o botão que aperta? Não, só você vai ser o primeiro. Ao fim, você que sabe. Tá, vamos lá? Vai voltar? Lá, todos prontos? Vocês também podem comentar se vocês adivinharem. Se não souber... Se Você sabe, né? Obviamente que não. Não, obviamente não. Não mesmo. Quero só eu. Na creche, eu fiquei morrendo de medo. Ela era uma criança tão fofa, tão indefesa. E Gregório. na creche tem um menino que morde, né? É. E eu confesso, como um pai perfeito, que eu fiquei super feliz ao botar na creche e descobri que na creche dela, ela era a menina que morde. Voltava assim, cadê Muito bem. Nosso convidado acertou, Gregório. Eu vou fechar então, só me pergunta, porque eu acho ele teve uma conversa dele com... Agora, eu lembrei dele, mas não vou lembrar quem é, porque o outro não é pai. João Vicente. E isso me trouxe um pensamento muito interessante quando ele fala sobre o amor, né? Não sei se vocês assistiram. Sobre ser pai, né? Sobre por que é tão bom, né? E eu gosto de ciência e tal, a gente pensar sobre... antes de ser pai, acho que é um pouco de quando a gente achava que a Terra era o centro, né? Ele faz uma analogia interessante sobre isso, como a Terra era o centro do mundo, né? Como se o mundo estivesse orbitando ao seu redor, né? E acho que é um pouco de você precisar do Copérnico. Quando você vira pai, você percebe que quem é a verdadeira luz, quem está te iluminando é o sol. E o sol são os nossos filhos. Eles que trazem essa luz para a gente. Então é uma mudança de você acreditar que você é o cara mais importante do mundo para perceber que a maior importância do mundo não é você, é o sol. E acho que o sol são os nossos filhos. Eles que nos trazem luz, eles que nos iluminam, eles que nos aquecem. Acho que se a gente continuar com esse pensamento de que somos a Terra, e o homem tem muito disso, né? Ele acha que ele é o centro do mundo. Acho que a gente precisa quebrar um pouco isso. Acho que a gente precisa entender que o centro do mundo é a estrela maior que é o Sol e são os nossos filhos. A gente precisa cuidar disso, valorizar isso, porque acho que é daí que vem a luz do nosso dia a dia. E quem enxerga essa luz muda completamente a forma de encarar a vida.
Que isso? Espetáculo. Acho que a gente já falou melhor de Que terminar, isso? né? Que espetáculo, doutor. Obrigado, muito obrigado, foi muito rico, a gente fica muito feliz com a sua presença, com o conteúdo, é muito bom de te acompanhar nas redes sociais, é sempre muito didático e sempre muito interessante de acompanhar os conteúdos, e a gente tinha uma expectativa muito alta, acho que se confirmou totalmente. Superou Obrigado. muito, superou. Foi um papo incrível. Eu Volte agradeço sempre. demais o convite. Acho que é a primeira vez que eu sou convidado para um papo de paz. Então eu fiz Sim. questão muito de estar aqui. Espero que seja o primeiro de Obrigado. muitos programas de paz. Me chame, que eu tô nessa vibe aqui. Eu Ó, quero muito conversar, falar Volte sobre quantas vezes paternidade. quiser. E vocês deram uma goleada aqui, foi muito legal. Foi Obrigado. muito bacana. Volte sempre mesmo, a gente vai convidar, tá? Portas abertas, A se Deus gente quiser. fica muito feliz de ter esses tipos de papos, né, Diegão? É isso aí, gente. E vocês aí, pais, mães, comentem como achar Dr. Paulo nas redes sociais. @Paulo Teles no Instagram. Tem dicas para pais e mães, para todos. Então, a minha dica para quem está assistindo que é pai, por favor, me seguir. Se forem as mães, convido os pais a acompanharem. Tem dicas boas de pediatria para a gente fazer esse trabalho junto. Valeu, pessoal. Obrigado. Inscrevam-se no canal, ativa o sininho para você receber os conteúdos em primeira mão. E até o próximo Paternidade FC. Valeu.